Oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Rangel, que ele é um músico e também é um bandista. E eu estava conversando com ele agora há pouco, e ele estava me explicando de uma forma linda. Eu perguntei para ele se o que que ele era, se ele era um pai pequeno, se ele era um pai de santo, e ele me deu uma resposta maravilhosa. Então, tudo bem? Tudo bem, felicidade, tudo de bom para todos. Muito obrigado pelo Amém. convite. Uma honra, hein? É uma honra para mim. Para mim também. Sou muito feliz de estar próximo a você. É importante dizer assim, é muito bom entrar em contato de alguma maneira com algo que expande seus horizontes e te põe um pouco mais próximo do que você entende como com Deus ou como as energias. E a música faz isso de uma maneira muito natural na gente, né? Tal qual a Umbanda, tal qual todo o tempo de terreiro e tudo mais que eu tive, esses são dois mundos que são incrivelmente convexos e conexos, assim. Interessante. Angel, o fato de você ser músico, eu tenho um olhar da Umbanda muito pessoal, muito meu, assim. Se as pessoas perguntam o que é a Umbanda para mim, eu digo, é uma dança. Né? Você diria que é uma dança que pode ter vindo da capoeira, que pode ter vindo de um monte de movimentos, né? Claro. Você diria que a Umbanda te atrai pelo fato de você ser músico e de ter toda aquela musicalidade, né? Eu me recordo quando eu era criança, eu ia no terreiro da avó Maria Joana. E eu ia lá para saber se eu ia passar de ano sempre. E era lindo aquilo. Onde te encantou? Assim, qual foi o seu primeiro olhar? Você era menino? Você era adolescente? Como é que foi o seu encontro com a Umbanda? É assim, meu pai vinha de uma tradição de candomblé, né? Entenda que eu e meu pai somos peculiares em algumas questões. A gente nasceu no mesmo dia, em 50 anos de distância um do outro. Então eu tive um pai maduro. E ter um pai maduro é muito legal por alguns sentidos, mas você deixa de presenciar muito a vida dele em outros. Você não vê todas as fases, né? Mas eu novinho lembro das tradições, eu novinho lembro dele indo pra roça, eu lembro dele colocando toda a indumentária, ele era filho de Ogum, né? Colocando toda a indumentária dele, e eu lembro relances do lugar. Dito isso, e ele tinha uns livrinhos sobre orixás, essas coisas eu lia. Dito isso, eu tive uma longa vida de uma vida, digamos, mais do mundo, assim, uma vida normal de qualquer pessoa, pré-adolescente, que vira jovem, que vira adulto, ligada à música, e ficou encapsulado todo esse carinho em algum lugar em mim. Então, com o tempo, frequentei terreiros, e a música do terreiro, ela não tem o que dizer, ela é um ponto, literalmente, né, o ponto, como ele é chamado, né, Você acha entre que a nós. Umbanda te levou pra música Não, eu acho que a música me atraiu por si só, ela é completa e divina do jeito dela, né? Você já era músico quando você nasceu, você diria? Sim, eu diria que sim. Mas ali o ponto é um dos pilares da energia do terreiro, né? O ponto cantado e o ponto tocado, além de outras coisas que acontecem em todos os rituais que são diferentes de Umbanda, ele é ele, além de ser energeticamente onde se abre a conexão com o espiritual, ele também é a proteção, ele também é a energia, ele também é o axé, e é encantador, né? Porque é sempre muito simples, são sempre frases que se repetem exatamente para
para que ouçam e devolvam a frase. São sempre histórias lindas, os pontos são muito fortes, né? Assim como os toques, né? Cada um dos toques ali do atabaque, das maneiras de se tocar, né? Das formas de se conduzir, são muito encantadores. Então o ponto certamente é o que me atrai, e acho que é o que atrai muitas das pessoas, né? Assim, foi impactante. Eu lembro quando eu era criança, eu morava num lugar que era mato, assim, né? Então, tinha poucas casas, e à noite, quando eu dormia num bicama na parte de cima, e eu ficava em silêncio, ouvindo os barulhos, e a gente não sabia o que tinha atrás de uma mata ali, mas às vezes vinha o barulho do atabaque. Eu achava que era tribo indígena africana, sabe? Que estava ali. Então eu sonhava. Naquela época eu assistia Tarzan na sessão da tarde, que passava muito, e mostrava muitas tribos africanas, assim. Eu achava que... Tempos depois eu fui descobrir que aqueles atabaques, principalmente nas sextas-feiras, era coisa da Umbanda. Que legal. E era muito interessante aquilo. E falando agora com você e misturando essa coisa da música com banda, eu lembro que eu acho que as duas coisas me levaram a esse lugar. Porque a musicalidade... Então, de uma certa forma, eu acho que eu tinha reflexões enquanto eu ouvia tudo isso. Eu lembro que uma época eu ganhei um livro, um dicionário de Tupi-Guarani, e eu escrevi até músicas. Que lindo! Tinha uma música que era assim: Erimbaê, Coricoime, Ebocué, Moapué, Apuê, Catu, Ipimacóia, Moça, Pira. Tudo isso eu tirei do dicionário. Eu nem sei se... Mas eu tinha certeza que aquilo era real. E era. E virou uma peça de teatro quando eu era jovem, sabe? Olha aí. Um amigo musicou, né? E ele musicou exatamente com atabaque. Que lindo. E era bem legal. Então, a musicalidade, ela tá na religião da Umbanda, porque eu sempre via a Umbanda, nunca muito o candomblé. O candomblé eu me aproximei menos. Eu acho o candomblé maravilhoso, mas eu acho ele... Eu não consigo alcançar ainda o candomblé. Entendo. Eu consigo alcançar a Umbanda. Talvez porque ela seja uma mistura da Igreja Católica, sim, com os santos, exato, com as histórias que eu ouvi da escravidão, que me comovia todo muito. Todo sincretismo, exatamente. Exato. E na Zona Norte, ainda tem muitas casas que agora desapareceram um pouco. No meio do mato, tem uma até no meio de uma cidade que o Itaú, um banco, comprou, e ela ficou ali desconstruída e foi casa de escravos. Então, como eu tenho uma certa sensibilidade, eu passando pela Serra da Cantareira, eu passando por os bairros da Zona Norte, onde teve escravidão, eu senti essa energia. Mas claro, é muito interessante, porque eu senti essa energia e eu senti a música junto. Aí eu te pergunto, você faz música ou você só toca? Não, eu faço. E quando você faz, essa influência espiritual está na sua música, ou são linguagens diferentes, ou pode ter inconscientemente, se é que você entende? Eu gosto de pensar... Eu queria voltar em um pontinho da música que eu acho interessante colocar, que é a música... Primeiro, ela é de várias espiritualidades diferentes, cada uma de sua maneira, né? Desde dos órgãos da Igreja Católica, né? Mas principalmente essa música ritmada. Já fizeram estudos, por exemplo, que a música eletrônica minimalista era muito boa para que você focasse no que estava sendo dito, por exemplo, numa propaganda. Coloca uma musiquinha de fundo e a pessoa falando, a tendência dela aumentar a atenção do espectador para ouvir a mensagem é maior. E eu acho que isso tem certa... faz parte do que a música africana é, porque ela é uma batida simples, de certa maneira minimalista, que te faz
ficar um pouco hipnotizado, te tira um pouco daquele centro, você sai um pouco da pessoa urbana, né, e se torna um pouco mais solto e um pouco mais conectado com algo Lindo espiritual. isso, eu entendo isso. Nesse momento em que eu era uma criança, que às vezes a minha mãe, a gente ia por esse centro da avó Maria Joana, quando você fala do urbano, realmente eu era um menino meio urbano, porque eu morava num bairro que ainda tinha muita rua de terra, tinha muita árvore e tal, mas era meio urbano. E quando eu ia para o centro, era um encontro com a natureza. Olha aí. E eu lembro que a gente descia uma escada e era numa casa e era uma sala. Naquela época, as pessoas usavam taco, muito taco, aqueles tacos. Sim. E a moça era muito limpa, muito caprichosa. O taco era muito. Então, uma entidade ela podia escorregar naquilo. E eu, criança, eu ficava o tempo todo cuidando da entidade quando eu ia, para ela não cair. Preocupação E eu só fui entender genuína, né? isso anos depois. Porque aquele cuidado, assim. E eu lembro que aquilo era um momento de muita paz. Eu sempre senti muita paz quando eu encontrava com essas entidades e eu conversava. E eu sou muito grato a esse centro. Ele acabou. Ele era um centro quase que caseiro, assim. Centro familiar, Familiar. né? Né? E assim, eu fui lá por uns 3 ou 4 anos, nunca mais eu fui em alguns outros centros visitar, tal, mas eu nunca mais encontrei uma energia igual àquela. Então, é muito engraçado, porque eu lembro que tinha um menino que tocava o atabaque, solitariamente, e às vezes quando eu fico triste, ou às vezes quando eu estou preocupado em como é que eu vou proceder com a minha existência, eu fecho os olhos e esse centro volta para mim, e esse atabaque, e a solução vem no meu pensamento. Você tem isso? Isso é lindo, é um lugar de conforto que você ainda vai Que eu ainda acaba volto. com a questão de tempo e espaço. Exatamente. Vai para esse lugar e busca, faz sua pergunta e é respondido. É exatamente isso. Eu fiquei emocionado de ouvir isso. Eu fiquei verdadeiramente emocionado de ouvir isso. Engraçado, falando com você, eu sempre digo que eu tenho uma essência kardecista, mas hoje falando com você e lembrando disso, eu tenho uma essência umbandista também, mas nesse sentido, sabe? Esse teu Nesse lugar de sentido, conforto absoluto. Exatamente. Quando meu pai era alcoólatra e eu ficava desesperado, eu queria curá-lo, eu procurei muitas pessoas. Quem me recolheu? Uma mãe de santo sentada numa escada. Eu com 11 anos, ela falou: o que você tem? Eu falei: eu tenho isso, isso, isso. Eu não sei o milagre, mas tempos depois meu pai se curou da bebida. Mas não estou dizendo que foi a Umbanda, não estou dizendo que não foi. Claro. Porque assim, tem situações na minha cabeça, talvez você vai entender, que são mágicas e eu nunca sei se foram reais ou se foram sonho. Entende isso? Absolutamente. Absolutamente. Você pode tirar aquela como uma experiência de milagre, ao mesmo tempo que você pode tirar aquilo como uma experiência de merecimento ou de correr atrás e conseguir alguma coisa, mas de alguma maneira você colocou toda a sua energia para que aquilo acontecesse. E eu acho que essa é o exato lugar do que é magia. É você colocar uma energia sua para fazer alguma coisa, em alinho com muitas outras coisas. E se teu pedido foi esse, se o universo recolhe esse pedido, e ele acontece pelo teu merecimento, não é só lá, não é só a mãe, não é só a Umbanda, não é só você. É a soma de todos os fatores que te levaram ali. Eu acho que quando a gente é muito criança, tem 4, 5, 6 anos, que a gente é meio puro assim, a nossa busca, ela meio que representa a essência que a gente vai ter enquanto maduro, quando fica adulto, ou mais jovem e caminhar. Quando que a música entrou na tua vida? Uau! A música... Minha família não era de grandes
audiófilos. Não se tinha muito costume, tinham alguns discos em casa, tinha um aparelho, mas não se ouvia muito. Minha mãe ouvia rádio no carro, lugares como esse. Eu vou te falar que a primeira vez que uma música me tocou foi Plunct Plact Zum do Raul Seixas. Eu era muito novo e eu não entendia essa é uma letra incrível, na verdade. E eu não entendia isso, mas aquela música me fez querer ouvir de novo aquele disco. E aquele disco, de alguma eu acho que eu ganhei no aniversário. E com isso, o rádio tocando, né? Eu cresci nos anos 80, então eu tive uma influência natural das bandas dos anos 80, tanto brasileiras quanto as de fora. E aí, um tempo depois, um amigo me mostra Beatles. No meu aniversário de 11 anos, 12, ele me dá o Hard Day's Night. Ali criou-se um vórtice, e depois eu até, por um momento da minha vida, eu meio que me afasto dos Beatles, inclusive, porque eu estava procurando coisas um pouco mais extremas, um pouco mais viscerais, mas em outro momento eu reencontro e falo, pô, isso é do tamanho do mundo, e não que outras coisas não sejam, mas o Beatles é uma porta de entrada muito boa para a música, né, porque é lindo. Acho que muitos músicos foram nesse caminho, né? Acho que os Beatles despertou muita coisa, assim. Eu sei que pouco tempo depois... Engraçado, você sabe que eu não sou músico nem nada, mas assim, quem me despertou foram os Novos Baianos. Ah, mas que delícia! Adoraria ter sido despertado pelos Novos Baianos. Eu já tinha... Você teve essa magia de viver um pouquinho dos 70 ali, já ouvindo música, né? Isso... eles eram tão incríveis, numa época de tanta repressão, eles eram tão libertos, assim, né? Tem um documentário que as pessoas deveriam assistir, um documentário sobre como eles viviam no sítio, como que eles ganhavam dinheiro, que eles botavam tudo num saco. Era uma atrás coisa, na porta da cozinha. É uma coisa incrível aquilo. Então eu falo, eu lembro que teve um canal alemão que eles vieram ao Brasil e fizeram um documentário com eles e colocaram que eles foram a melhor coisa que apareceu na música na década de 70. E foram mesmo, assim. Tanto que se você pegar os melhores discos, os 100 melhores discos brasileiros, eles estão em primeiro lugar, né? O Caia na Estrada, Perigas Ver, eu acho que é esse. O Acabou Chorar. O Acabou Chorar, geral, é um dos dois. Eu sei que o Novos Baianos é quase um experimento social. Né? São muitos gênios junto. E além disso, eles fazem aquele experimento do viver como uma comunidade, isso é gigante. Eles foram os hippies que deram certo naquele momento. Exato. Né? E era aquela sociedade, eles viverem em sociedade, e que funcionou ali. Então, quando você vê o documentário, é utópico. A música, ela te salvou ou ela te educou? Ou ela outra coisa? Então, não. Eu digo que é engraçado, né? Como a gente vai cruzando os assuntos. Eu, tanto na música como na Umbanda, eu entrei pelo amor. A gente tem essa brincadeira de uma pessoa chega num terreiro pelo amor ou pela dor. E a música foi a mesma coisa. E eu quero dizer com isso que eu entrei pelo amor, mas existiram momentos de dor que, se eu não tivesse esses dois pilares, tudo se partiria. Então, talvez se não fosse naquele momento, em algum momento mais difícil, eu teria me aproximado de alguma dessas coisas que realmente... geram muito significado na minha vida. É muito engraçado. Tem encontros na vida da gente que ficam definitivos e ficam marcados. Eu lembro que esse papo dos Novos Baianos e tal,
Eu lembro que já nos anos 80, quando os Novos Baianos já começaram com carreira solo, tal, numa Bienal, no começo dos anos 80, eu fui ajudar a vender livro. Então eu vendia livro, tal. Tem uma história super interessante que eu comecei a ajudar várias pessoas e eu vendia muito livro. Eu saía por toda a feira vendendo assim, tipo como se fosse na rua, sabe? E numa dessas eu encontrei quem? O Moraes Moreira. Uau. Daí eu ofereci o livro para ele olhou, ele foi super carinhoso, mas ele falou: eu não tenho dinheiro, eu não ando com dinheiro, sabe? Foi um encontro assim ele era de uma pureza, Pois é. sabe? De uma pureza. Ele morreu recentemente, morreu na época da pandemia e tal. Eu penso que ele ainda merece mais reverências, porque a importância dele, dos Novos Baianos, é muito importante. Você como músico, o que você estudou os Novos Baianos? Eles bebeu nessa fonte ou a sua fonte é outra? Não, eu tenho uma trajetória longa na música, né? Do ouvinte e do músico. Então eu tive muitos momentos de fonte. A fonte da música brasileira chegou em mim com uns 20 e poucos anos. Eu lembro da noite, tá? Eu tava na casa do Johnny, fala Johnny, guitarrista de uma banda que eu tocava na época, chamava Daniel Beleza Os Corações em Fúria, e era comum ele fazer uma noitezinha lá com 4, 5 amigos, a gente brincava, chamava de Bar da Anne, oi Anne, que é a esposa dele. A gente brincava que era o Bar da Anne. E o que acontecia lá? A gente ficava tomando uma cervejinha e ouvindo sons. E muitas vezes eu cruzava dentro dos CDs deles o Transa do Caetano. E eu achava muito peculiar ter um Caetano no meio daquela coleção um pouco mais roqueira, assim. E toda vez eu quase ia e pegava alguma outra coisa. Aí teve uma vez que eu peguei e falei, ó, hoje é o dia. E foi London. Não, o Transa não tem London. É o começa com You Don't Know é isso Me. mesmo. Foi ali, foi logo na primeira. Entrou a banda. Ali tá Macalé, ali tá Gal cantando nessa música e ele tá brilhando nessa música, né? Uma música que de repente tem climas, ela fica leve, ela entra naquela parte do baião, no surdo, ali eu entendi que meu mundo estava extremamente limitado, porque a geração ali se descobriu a MPB. A geração que vem comigo é uma geração que se afastava da música brasileira, porque era meio que uma questão de você precisava ser alguma coisa, ou o cara era punk, ou o cara era gótico, ou o cara era, né? E nada disso era uma coisa que o tempo trouxe, que é uma união. Nada disso era um músico, o cara que gosta de música. Enfim, na minha época era assim. E aquilo quebrou meu padrão. E o terceiro ou quarto disco que eu ouvi foi o Acabou Chorare. Porque eu já sabia que tinha Pepe, eu tinha Baby, eu já sabia que tinha o Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor. Eu já sabia que ali tinha uma semente de rock. Uma pequena semente, porque essa época é toda de fusion, todo mundo era meio tudo. No funk americano você tinha o Curtis Mayfield fazendo uma fusion com o jazz, você tinha o Miles Davis na fase dele meio funk, né? Um cara que era muito purista do jazz passando pro funk, o Sly and the Family Stone, que é um funk, uma mistura de rock. Tudo ali, Santana, fusion, né? Os anos 70, ele é permeado por músicos que ouvem todos os estilos. Sem falar de Secos e Molhados. Né? E ainda tem isso. Então, eu já sabia que dentro... Eu não sabia, na época, né?
Eu não sabia que era tão profunda a fusão que tinha de estilos musicais, tanto em Caetano, como Gil, como Jorge, como Raul, como Novos Baianos, e todos, né, incluindo Mutantes e todos os outros. E, obviamente, Secos e Molhados. E aquilo me chocou. E aí eu fui numa série de discos que foram me chocando. A banda que eu ouvia de antes era os Secos e Molhados. Essa veio antes, porque... Eu acho que toda criança se apaixonou pelos Secos e Molhados, Pois é. né? Aliás, eu acho que, olhando a história, as crianças salvaram os Secos e Molhados, de uma certa forma, porque tornou aquilo infantil. E era muito sério, né? Olha, que visão! E era muito sério. Era absolutamente sério, mas elas puseram um toque E virou da uma ingenuidade. coisa. Olha, que percepção Eu boa. lembro, assim, como eu te falei, eu morava num bairro que estava meio começando, ruas de terra e tal. Eu lembro que ligava o rádio, as crianças brincavam do Vira, sabe? Era lindo aquilo. Era a época que as crianças brincavam na rua, que a gente podia ir à rua, Sim. que a gente podia subir em árvore, que a gente podia ser feliz ali no meio da rua. Aqui em São Paulo, gente. Aqui em tá? São Caso Paulo. você não saiba disso. Aqui em São Paulo. Então, essas pessoas, elas viraram muito grande na cabeça da gente até hoje. Né? E tal. Depois, no final dos anos 70, uma coisa que aconteceu que foi muito genial foram as frenéticas, que elas vieram falando uma linguagem, Pois é. né? Uma coisa assim, que era um pouco Secos e Molhados feminino. E embarcado numa nova onda musical na época, que era com disco, a criação que era, do genial né? Nelsinho Motta. Exato. Né? Porque a mãozinha dele está em muitos lugares. Sim. E ali, ele ter criado uma discoteca, um bar, ter colocado as garçonetes para cantar e depois virar as frenéticas, aquilo foi muito... E elas trouxeram uma sexualidade, uma beleza. Eu acho que até que as frenéticas, elas trouxeram uma liberdade para as mulheres. Que até então, as mulheres eram muito reprimidas. E ali, era quase que uma explosão. Eu lembro aquele da toque meio Leiloca, Madonna, não era Leiloca, um pouco, assim, uma né? delas, uma mais loirinha assim, teve um show que ela cantou com uma roupa íntima, que não era vulgar, mas era uma roupa íntima. Aquilo era de um deboche, sabe? E trouxe, e eu lembro que o meu olhar assim, já adolescente, eu olhava e eu via, sabe, a sociedade olhando para o novo e para o velho ao mesmo tempo. Sim. E as mulheres assustadas e as jovens querendo entender o que era aquilo. Então, a música brasileira dos anos 70, eu acho que ela foi muito forte para a mudança, uma e para a criação de modernidade, personalidade e mentalidade e para as das pessoas poderem entender a sua própria condição enquanto pessoa, enquanto sentimento. E não é esse o toque divino? É um pouco de espiritualidade. Aquela fagulha divina única. E naquele momento, a Umbanda era muito respeitada. Era. Eu lembro que tinha um centro em cada esquina. Exato. As festas de Iemanjá davam milhões de pessoas nessa época. A Umbanda passou por muitos momentos diferentes dentro da nossa cultura brasileira, assim, mas de fato 60 e 70 foi um momento dourado da Umbanda, porque de certa maneira ela estava vinculada em todos. As pessoas tinham menos preconceito. Ela tinha duas coisas. Ela escutava, ela tinha a escuta, e ela acolhia todo mundo igual. Então, você são entende? Os doutores, né, são os psicólogos de uma sociedade que nunca pôde pagar por um psicólogo, né? Isso... Ela acolhia. Eu lembro que tem um seriado, né? Aquele seriado com a Fernanda Torres e com
como chama a outra atriz que faz? Andréa Beltrão. Aí tem uma cena que elas estão no meio do encruza fazendo uma cumba. E aí a Fernanda Torres fala para Andréa, né? A Fátima fala para a personagem da Sueli, fala: o que você está fazendo aí? Eu estou fazendo um trabalho e tal, não sei o quê. E tal. Ela falou: pô, por que você não vai fazer uma terapia? Pobre faz macumba, não tem Mas né? Assim... Aquilo é uma provocação, mas de uma certa forma eu vi aquilo como uma piada, mas eu entendi que realmente você tem razão. Quando as pessoas vão em algum lugar e elas são escutadas, elas são respeitadas, elas são acolhidas, e a Umbanda ela faz isso, e muitas vezes eu não lembro de ter sido muito criticado. Eu lembro que uma vez eu estava muito triste e eu fui numa Umbanda e um caboclo e caboclo normalmente não fala, ele só dá passe e tal, mas eu perguntei para ele assim: isso assim vai acontecer? Ele deu risada. Ele falou: não. Sabe, não vai acontecer, é ilusão tua, é o teu medo bobo. Ele falou, né? Aí o cambono que fica do lado, o outro veio e falou: o que ele falou para ele? Aí ele riu, né? Daí eu falei: por que vocês estão rindo? É porque ele não fala. E ele falou com você, a entidade não falava, mas comigo falou. Olha aí. Sabe? E falou enquanto entidade, não é que estava mentindo, nada disso. Sim. E aquilo, e quando eu saí daquele lugar, eu olhei para o céu, eu vi um monte de luzes assim, não sei se imaginárias ou não, e ali eu retomei a minha vida, porque foi um daqueles momentos, sabe quando o medo te maltrata? Sim. E você fica pensando, porque quando você é uma pessoa que a sociedade tem uma certa dificuldade de lidar com você, tem um momento em que você se pergunta: mas será que eu estou tão errado assim? E aí você vai em busca dessa resposta e você vê luzes. E isso é lindo, porque é libertador, entende? Isso é absolutamente libertador, né? Se encontrar como indivíduo. Por isso que eu falo para os meus clientes, para as pessoas, a gente tem que prestar atenção no movimento da vida. Às vezes é muito louco o movimento, mas não é loucura, não. É a forma como a vida entendeu de te passar uma mensagem. Então, quando você tem essa sensibilidade, você se liberta. Então, o músico que tem fé, para mim, ele é muito interessante. Talvez por isso, nos anos 70, se misturou tanta coisa. Mas né? Se misturou tanta coisa. A gente tem no samba, tem, por exemplo, uma Clara Nunes, que começou cantando, acho que bolero, outro tipo de, o MPB, e de repente, quando ela começou a cantar samba, e ela começou a falar dos entidades, ela brilhou. E tem um disco dela, O Canto das Três Raças, que numa época que só música estrangeira vendia, ela vendeu horrores. E porque ela tocou o coração daquele povo dos anos 70. Sim, eu acho que Dorival Caymmi também fazia muito isso, né? Mas ele é mais antigo, né? Ele sim, já vem. Sim. O Dorival Caymmi, ele tem uma coisa muito interessante, que é aquela música que fala Bahia, terra de negro doutor, e é uma música dos anos 50. Realmente, no momento em que o Brasil só tinha negros doutores na Bahia. Exato. Então, é incrível. Você, como músico, qual é a sua pretensão? O que você deseja expressar com a sua música? É engraçado, né? Mas eu tenho uma maneira de compor que é muito peculiar, porque invariavelmente me vem primeiro a letra. E uma vez que me veio essa letra, ela se faz por si só, no sentido de eu deixei ali algo que era meu, que era pessoal e que de alguma maneira é íntimo, mas é humano, então serve a todos. E ocasionalmente, em algum momento inspirado, e inspiração, pessoas espiritualizadas tendem a achar que a inspiração é um momento de conexão com o divino, né?
você pega aquela letra e faz uma trilha sonora para ela. Eu sempre pensei dessa maneira a música. A música é uma trilha sonora da letra, ou ela é uma trilha por si só, porque tem música instrumental e elas também fazem sentido por si só, elas também te completam, né? Que bom. Então, de certa maneira, o que eu quero expressar, eu não sei, mas é tudo que faz de nós, humanos e sociedade em conjunto, pode ser escrito em algum momento, né? Assim, eu acho que é um pouco isso. Quando a gente fala da gente, a gente fala do próximo também. O seu trabalho fala do seu eu? Muito, né? Como você se sente quando você fala do seu eu? Quando você escreve alguma coisa, quando você faz algum arranjo, e que você fala, "Pô, isso sou eu." Você chora com isso? Você ri com isso? Você se sente presente no mundo? Como é essa emoção? É tocar. Quando você tá de fato tocando, se conectando com pessoas, é difícil explicar a intensidade energética que está em volta daquilo. Aí sem papo. É impossível separar, mas sem papo espiritual, tá? Quando você tá conectado a muitas pessoas, tem um flow de energia ali muito grande, né? Muito grande. E descarregar aquilo, falar aquilo, muitas vezes é de exorcizador, quando você fala de algo que você viveu difícil, ao mesmo tempo que é levantador, né? Ao mesmo tempo que aquela energia em conjunto que estamos todos vivendo, né? Um show é um ritual. Perfeito. Um show é um ritual. Ele é feito para ser um ritual. Você pensa na música que vai abrir o show. Você pensa na música que vai fechar o show. Você está me dizendo que quando você pensa na música que abre, na música que fecha, você está pensando em quem escuta. Claro. Né? Aí, de uma certa forma, é meio que silenciar um pouco o seu eu. Ao mesmo tempo. E é perfeita essa analogia, porque é de fato, quando estamos em nós. Aí é um transe ou não é um transe? Mas a conexão te deixa afastado do eu mesmo, porque você não está em busca da individualidade ali, você está em busca da coletividade ali, você está em busca de todo mundo sentir junto algo. Que incrível. Rangel, voltando um pouco aos anos 70, e que a gente falou um pouquinho de Umbanda, eu lembro que nos anos 70 Umbanda era muito bacana e estava muito em pauta, muito em moda. Era muito natural você encontrar as pessoas falando em ser um bandista falarem, com muito amor. Exato. Né? Depois, isso deu uma queda, por vários motivos que não cabe falar aqui, que eu fico triste de ter que falar, então prefiro não comentar. Eu não gosto de discriminação de nada. Isso me incomoda. Mas aí ela deu uma silenciada. Eu não digo que ela desapareceu, porque ela não desapareceu. Mas a Umbanda deu uma silenciada para a mídia, não para a vida. Aí, de repente, em meados dos anos 80, vem Gilberto Gil, que eu considero um filósofo da música, e ele traz Umbanda 1. Você acha que ele trouxe um resgate para a Umbanda, não de trazer a popularidade da Umbanda, mas aquela forma que ele usou, aquela música dançante com a Umbanda, e misturou muito som, porque é um disco eclético. Plural e eclético também. E é um disco que fala de vários movimentos ao mesmo tempo. Exato. Né? Você diria que ele trouxe a Umbanda de volta para ela se manter viva? Ou você diria que foi só um disco? É difícil isso, né? A verdade é que para nós
E eu me entendo como um espiritualista, meio universalista, com o olhar do umbandista, porque eu sou um umbandista, mas através do meu olhar de umbanda eu consigo reconhecer todas as outras coisas que acontecem com verdade, vendo verdade naquilo. A umbanda é plural a ponto de, para você, quando você acredita na Umbanda, você não deixa de acreditar em Jesus, você não deixa de acreditar em Maomé, você não deixa de acreditar em nenhum profeta, porque tudo aquilo faz sentido junto. Mas, São pedaços. sim, Só, eu só concordo. voltando para Gil, para mim, o ato de compor, o ato, ainda mais um cara espiritualizado assim como ele é. Sim, mas eu te pergunto claramente assim, no momento em que estavam silenciando a Umbanda, chegar o Gil, nos meados dos anos 80, trazer esse disco, é meio que um lugar de resistência. Para mim é um plano. Não é um plano dele, é um plano divino. Sim, e não é uma resistência. É não é óbvio, falar, olha, é estou muito aqui. forte falar porque isso. Eu percebo, né, que a Umbanda está voltando devagar para um outro plano. Eu já vejo muitos centros interessantes, já tenho ouvido falar de Sim. pessoas que estão buscando uma outra linguagem para a Umbanda sem perder a característica. Você que é mais ligado à Umbanda, eu estou certo nesse pensamento? Você está certo. É importante dizer que assim, a gente teve nos anos 90, anos 2000, aconteceu algo que mudou muito como se entende Umbanda, que de fato começou a acontecer uma vasta literatura de Umbanda. Então você tinha um mestre como Rubens Saraceni, por exemplo, que foi um dos grandes mestres da Umbanda, cada um com sua vertente, cada um da sua maneira. Nós somos plurais, nosso livro não está escrito, ele é vivo, então diferenças aparecerão, tá tudo bem. Ele traz muita literatura, tanto literatura, eu diria, mais doutrinária, no sentido de entender um pouco melhor a sua doutrina, cada coisa, um assentamento, a maneira escrita, que você já viu tantas vezes ali, o ponto riscado no chão. Ele traz uma literatura decodificadora de muita coisa. E uma coisa legal também, quando eu jogo meu baralho, eu trabalho no meu inconsciente, cada carta eu ofereço para um orixá. Que bom. E eu faço uma leitura dos orixás simbólica, né? Que não sou exatamente um pai de santo, mas eu faço uma leitura simbólica. E a simbologia, com a minha simplicidade, com a minha forma de olhar para as minhas entidades, para os meus orixás, para os meus caboclos, para os meus índios, para os meus ciganos, ele me traz respostas. Então, não é só o centro. A Umbanda está em todo canto. Ela está em todo lugar. Ela está em todo canto. Então, assim, eu me sinto muito confortável, não em dizer que eu sou um umbandista, mas dizer o respeito que eu tenho pela Umbanda e a gratidão que eu tenho por poder usar a Umbanda. Sabe, com o meu baralho, porque para alguns eu falo da mitologia. Se eu atender um budista, eu consigo falar um pouco sobre. Você vai falar a língua de cada um. Exatamente, e não muda. Se você falar de Nossa Senhora, por exemplo, você vai falar de Oxum. Exato. Porque tudo é rio, tudo é água. Então não muda, sabe? Então basta que ela exista para que tenha razão de ser. Eu acho muito. Eu queria até pegar um pouco disso e levar para onde a gente estava. Ato do Gil é resistência, mas a Umbanda em si já é a resistência. Mas eu não acho nem que ele fez isso para ser resistência. Ele é um artista que faz pela arte, mas eu digo que sem perceber, esse disco ele é tão importante, Sim. Ele é tão forte, que ele, de uma certa forma, ele podia se chamar qualquer coisa, menos Umbanda 1. E por que ele se chama Umbanda 1? Por que ele ficou? E hoje, quando o Gil está nos 83 anos, está fazendo esse show lindo que ele está fazendo pelos estádios e tal, que a gente está podendo reverenciar essa entidade, porque para mim ele é uma entidade, né? É um orixá, assim, e é um orixá doce, é um orixá meigo em muitos aspectos. Ele é amor. Nossa, eu achei tão maravilhoso
ele ir no velório da Nana Caymmi e dele falar as coisas que ele falou. Ele foi o primeiro marido dela, assim, ela foi a primeira mulher dele e ele foi o segundo marido dela, né? E o casamento durou até a ditadura. Quando o Gil foi expulso, ela falou: tô com filho, não vou, e acabou o casamento. Mas ele foi, e ela andou falando coisas assim, e ele lindamente, ele foi lá, ele reverenciou a Nana, e eu tô achando lindo, falando em música brasileira, né? Eu tenho ouvido muito Nana, e é tão impressionante que as pessoas vão poder ouvir, e quanto mais você escuta, mais você saúda a obra maravilhosa que ela deixou. Sim. Aquela voz. Aí, esses dias eu descobri que uma das músicas do Gil, do Gil não, do Milton e do Fernando Brant, acho que Fernando Brant, que não tinha letra, ela insistiu, e aí acabou fazendo letra, né, da música, e ela gravou lindamente. Você sabe que Gil tem uma história parecida com essa, viu? Já que estamos circulando em torno dele, eu vou te dar Pode falar. mais um pequeno capítulo bonito dele. Os Paralamas de Sucesso, quando iam fazer o Selvagem, e o Selvagem ele tem uma faixa instrumental e eles queriam colocar uma segunda faixa. Só que o produtor disse: olha, precisa pôr uma letra aí, a faixa tá boa, faz sentido. E eles não vinham uma inspiração e ligaram para Gil do estúdio: a gente tá precisando de uma música tal, vamos pôr para você ouvir. E colocaram pelo telefone fixo. Linda essa história. Colocaram ali, ele ouviu a música inteira, 2 dias depois ele liga e fala: anota aí. E era novidade a música. A novidade veio da Arapraia na qualidade rara de sereia, metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. A novidade, como é que é? A novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia. Alguns a desejar seu corpo de deusa, outros a desejar seu rabo para ceia. Ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual. O Gil é incrível. E se a Imagina gente for... fazer isso 2 diazinhos depois de ouvir a música uma vez pelo... E aquela obra-prima, Blues da Piedade, dele e do Cazuza? Pois é. Né? Bom, mas falando de você agora, quais são os seus projetos enquanto músico? Onde você está tocando? O que está rolando? Eu, nesse momento... eu tô pensando na possibilidade de voltar a compor um pouco. Ótimo. Eu tinha parado. O mundo te entrega fases, né? E parece que eu tô no começo de uma. Então, dentre muitas coisas, me veio essa vontade que é quase... realmente, é uma inspiração curiosa, que é de pegar o violão para tocar nada. Esse é assim que se prepara para algo, né? É deixando o espaço. Até existe uma história, um conto iorubá muito bonito que fala. As pessoas se perguntam muito sobre quem veio antes, né? Você tem Olorum, Olodumare, Zambi, cada um chama Tupã, cada um chama Deus como quiser, né? Para mim, Deus é o trabalho dele, é a descrição de cargo. E aí, assim como a música, antes de ter algo, precisa do vazio. E Exu é o vazio, né? Então, a gente pensa, antes de Oxalá, veio Exu. Porque o Exu é o vazio para preparar o espaço para ter algo. Sem vazio, não tem o que colocar no vazio. E a música é da mesma maneira, né? Você não tem nada. Você tem ou um papel em branco ou nenhuma melodia na cabeça. E esse ato involuntário de pegar o violão sem querer tocar nada em específico não é, vou pegar o violão e tocar uma música. Não, é pegar e começar a dedilhar, me parece estar me chamando cada vez mais para voltar a escrever. Mas nesse momento eu estou tocando bateria num tributo ao The Cure, que é uma banda que eu gosto bastante. Que legal. Chama Interlude. A gente está tocando bastante. Sigam aí no Instagram para acompanhar a agenda de shows.
Então acho que é esse meu projeto com a música, é voltar a me conectar a ela cada vez mais. E você pretende fazer música MPB? O Baile Puto já é uma fusão grande. Meu trabalho anterior como compositor é uma fusão muito grande já de gêneros que permeia a MPB também. Então eu não sei que caminho vai ser tomado, mas da última vez que se tomou um caminho, o caminho era de fato uma trilha sonora para cada história. Então cada uma tinha uma estética. Perfeito. Eu gosto disso, eu gosto de deixar livre, né? Faz parte muito próximo do autêntico, tem que estar a liberdade de se desapegar de rótulos e chegar em algo que é mais teu. A gente é uma mistura gigante de coisas, né? E a nossa música assim deveria ser. Se a música de alguém parece muito a música de um outro alguém, esse alguém não é muito original. Agora, se a música de alguém parece muitos alguéns, possivelmente ele é incrivelmente original. Né? Perfeito. Tem uma história que eu gosto muito, assim, que eu gosto de falar. Diz que Exu é irmão de alguns orixás e tal, né? E ele seria aquele irmão mais velho, ou aquele irmão mais brabo, que quando alguém mexe com o irmãozinho, ele vai lá e toma satisfação. Pois é. Né? Na verdade, ele é uma entidade do dinheiro, né? Você tem muita afinidade com Exu? Na Umbanda, você tem muitos Exus para entender, né? Você tem o Exu Orixá, que é a comunicação entre o Orum e o Aie, né? Entre a terra e o céu. Exu, não só como poder comunicador, mas como poder realizador, assim como o Orixá, né? Mas você também tem os Exus que a gente chama de Exu de trabalho, que são aqueles que de fato incorporam, né, nos médiums e tomam a frente para tratar de assuntos que muitas vezes são dinheiro, outras vezes são saúde, outras vezes é busca. Lindo isso, mas simbolicamente, né? Como eu trabalho muito simbolicamente, sim, o Exu para mim ele tem a força e a coragem. Exato, E a ele é um prosperidade, buscador. né? Quando eu reverencio um Exu, eu reverencio quando eu passo perto de um trabalho que está no meio da rua, eu saúdo, eu reverencio no sentido de respeito, Sim. né? Como eu falei, eu não sou praticante mais dessas coisas. Não que eu tivesse sido um dia, na verdade, eu nunca saí, nunca entrei. Você entende? Você está exatamente nessa posição, né? Mas eu consigo falar com essas entidades muitas vezes através do meu baralho, através dessa comunicação. E eu lembro que uma senhora muito antiga, ela virou e falou assim: nunca faça a sua cabeça, nunca permita, você tem que ser assim. E isso para mim valeu muito, porque hoje eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa leve num aspecto. Sim. Sabe? Ah, mas você tá assim por causa disso? Não. Eu tô assim por causa do meu caminho e da minha busca de evolução. E eu tô aberto para tudo. E você? Eu também. Eu acho que, como eu disse até, né, eu me considero um espiritualista com o olhar da Umbanda. A Umbanda me dá um norte muito grande para olhar todo o resto e ser completamente fascinado por todo o resto. As mitologias que a gente vive é maravilhosa, mas essa inteligência que a gente está em busca, que é a criação, está muito além da nossa compreensão. Pois é. Né? Olha, eu quero te agradecer muito. Foi muito legal conversar com você. E eu acho que você tem que continuar o seu trabalho de músico, porque é um trabalho que vai trazer um divisor de águas agora. Eu sinto, e me corrija se eu estiver errado, que você está num momento de grande transição. Sim. E essa grande transição vai te trazer uma coisa que você precisa muito, que é só simplificar.
Gratidão pela sua presença. Muito obrigado, muito obrigado. É sempre um prazer e uma felicidade tá frente a frente contigo. Eu queria deixar uma mensagem final que é importante. Você que ouviu essa conversa e talvez tenha outra crença e talvez tua crença não seja tão definida, e eu acho isso tão bom, eu acho tão gostoso isso. Eu queria deixar minha visão disso, que é só uma, é a minha. Deus é tão grande que, se você olha pelo espectro de um religioso, uma pessoa, você só vai ver um pedaço dele. É como se o Sol se aproximasse da Terra. Você nunca vai conseguir ver o Sol inteiro, porque ele é muito maior do que a Terra. Então todas essas visões e todos esses caminhos, todos eles levam a Deus, e essa é a beleza do mundo. É que mesmo cada um vendo de uma maneira esse espetáculo chamado vida, ela acontece e ela é mágica para todos, mesmo os que não acreditam em magia. Muito obrigado a todos. Obrigado. É muito bom falar contigo. Obrigado. Bom, eu quero agradecer todo mundo que estiver nos ouvindo. Eu quero lembrar que há um tempo atrás eu entrevistei o Wagner, que é uma pessoa impressionante, que nos falou de kardecismo, e durante a entrevista ele falou uma coisa muito interessante. A gente estava falando e ele estava contando a história dele, de como ele chegou no kardecismo. Ele falou que antes ele foi convidado por uma umbanda, mas que ele não aceitou, não que ele não achasse legal, mas que não era a praia dele. Então eu quero olhar e pedir para as pessoas: não julgue sem conhecer. Aprenda a conhecer todos os caminhos para você escolher o seu. Axé. Fé é isso. Amém. Axé, amém.